Estou aqui com o Sérgio Alberich, que agora é o novo presidente do Mises. Sérgio, eu queria... Muito obrigado pela sua agenda, eu sei que a sua agenda é super, hiper, ultra, mega corrido. Prazer sempre, Eric. Aproveitando a deixa, vamos falar um pouco para as pessoas que não conhecem um pouco o Mises. Quer dizer, a gente tem a agenda corrida, você tem a agenda corrida também, em parte porque o Mises não é um instituto onde as pessoas ficam lá numa torre de marfim pensando sobre as coisas. Nós somos pessoas de mercado. E você tem bastante experiência entre Brasil, Boston e também em Madrid, não é isso? Perfeito, perfeito. Então, no Mises, Eric, a nossa grande missão é estar propagando as ideias da liberdade, as ideias austro-libertárias da escola austríaca, as ideias de Mises, Rothbard, Hayek, e tá aplicando isso para a realidade, o dia a dia, o que está acontecendo no Brasil e no mundo, e tá explicando para o pessoal. Então a gente atua em diversas frentes no Instituto, desde comunicações mais simples, mais rasas às vezes, que são as comunicações da mídia social, que o objetivo é tocar todo mundo, acender uma chaminha, um início ali, mas as pessoas podem ter uma jornada intelectual muito mais profunda no Instituto, e podem ir depois para os artigos do site. No site todo dia a gente tem artigo novo, às vezes a gente tem 2, 3 artigos no mesmo dia, sempre falando de teoria, sempre falando de aplicação dessa teoria para a realidade. A gente oferece também muitos recursos legais, muitos livros de graça lá que vocês podem dar download no site do Instituto. Hoje mesmo aqui, eu encontrando o Eric aqui, um evento ao vivo, então, para a comunidade do Mises Brasil, as pessoas que acompanham o Mises Brasil, para os nossos alunos da pós-graduação. Então, quem quiser dar um passo além ainda e se aprofundar mais ainda, a gente tem esses programas de formação. O principal desses programas de formação, a pós-graduação em escola austríaca do Instituto Mises Brasil. E quem quer se aprofundar mais ainda, o Mises ainda está na última ponta, Eric, na última ponta ali da criação de ideias, da formulação de ideias, e a gente até tem uma revista acadêmica focada aí na publicação e propagar não só nossas ideias, mas propagar o desenvolvimento dessas ideias também, Eric. Perfeito. Você falou um monte de nomes, uns alemãezinhos meio esquisitos e tal, os nomes Hayek, Rothbard, etc., Menger, todos os nomes esquisitos, tal, com um monte de consoantes, tal, poucas vogais. E você tem uma frase que eu acho bacana, que você diz que a escola austríaca, antigamente ela não era a escola austríaca de economia, ela era a escola de economia. Você estudava economia, economia era a escola austríaca. Você pode falar para a gente rapidamente, rapidinho sobre isso? Perfeito. A gente chama escola austríaca de economia porque talvez as 3, 4 primeiras gerações de economistas que seguem essa tradição que nós seguimos, uma tradição bem subjetivista, uma tradição bem focada no indivíduo mesmo. Então, eles estavam na Áustria mesmo, embora eles bebam toda de uma tradição continental, que a gente pode até ir lá para a Espanha do século XVI, mas eles são economistas de origem austríaca. Mas hoje em dia eu, por exemplo, o Eric, pessoas que não nasceram na Áustria, nós nos consideramos também economistas austríacos, ou seja, escola austríaca de economia. Então o fundador, o Menger, como o Eric estava mencionando aqui, um dos 3 marginalistas que em 1871 criam uma revolução, e a gente sai da economia clássica para uma economia mais focada aí na Revolução Marginal. O Menger é o expoente austríaco disso. E depois, na terceira geração, a gente tem o maior economista austríaco de todos os tempos, que é o Ludwig von Mises, que é a quem a gente nomeia o Instituto, homenageia o Instituto, mas a gente vai além dele e a gente continua estudando tanto austríacos atuais quanto gerações que vieram posteriormente do Mises. Mises veio a falecer em 73, então a gente está aí puxando esse legado e é uma escola de economia que cresce cada vez mais. E como você mencionou, Eric, era a escola central de economia, quando a gente olha lá antes da crise de 29, da revolução que a gente tem, a Revolução Keynesiana nos anos 30, era o eixo central da economia. Então não é algo novo que foi criado agora do nada, mas é algo que está sendo aí uma tradição. A gente pode ir lá para trás, 1500 e pouco, os primeiros passos. De certa forma, a gente poderia dizer que é uma economia da época que a economia funcionava, ou não? Sem dúvida. No tempo que a gente não tinha uma economia baseada em modelos matemáticos, na dita eficiência de mercado,
baseado no equilíbrio, não, a gente foca num processo de mercado. A gente é a única escola de economia, Eric, você que é empreendedor, que coloca o empreendedor do centro do estudo. As outras escolas de economia retiram totalmente o empreendedor do estudo, do centro da análise. É interessante isso que você está comentando, porque realmente nas outras escolas as coisas acontecem, né? O empreendedorismo acontece, as empresas brotam do chão por algum motivo curioso, eu não sei se a água cai e aquela sementinha simplesmente floresce. Não, o que eu digo muitas vezes quando a gente olha o paradigma clássico, né? E o paradigma clássico seja keynesiano, seja chicaguista, seja qual for a escola atual, dentro desse paradigma neoclássico, a piada que a gente faz é que é como se o empreendedor estivesse fora do mercado. O mercado existe independente do empreendedor, e o empreendedor, o novo entrante, a nova firma que vai entrar no mercado, ela é exógena ao mercado, ela não é parte do mercado. E aí uma das nossas críticas grandes à economia mainstream, então esse modelo estático, a busca do equilíbrio, algo que a gente nunca alcança, então todos os modelos baseados no equilíbrio, então realmente a gente está centrando aí na ação empresarial o tempo inteiro. Esse é o cara, é o herói do processo econômico, é o herói da sociedade. Sérgio, eu sei que está meio corrido aqui, que a gente vai começar agora o evento. Uma última pergunta super rápida. Eu queria que você falasse um pouco do Instituto, das mudanças que estão acontecendo, porque a gente teve o Hélio, que foi um cara espetacular e que agora ele está indo para a presidência do Conselho e você vai ser o presidente, quer dizer, já é o presidente, vai assumir o dia a dia do Instituto. Então, falar rapidamente das coisas que vão mudar no Instituto. Tem muita coisa vindo, muita coisa acontecendo. Você consegue falar para a gente rapidinho das perspectivas, das novas? Como você mencionou, está crescendo muito e deve crescer ainda mais, enfim, conta um pouquinho pra gente. Lógico. Não, então, as nossas raízes, as raízes austro-libertárias nossas não se alteram em nada, né? Desde a fundação do Instituto lá, 17, quase 18 anos atrás. Então a gente mantém firme aí os ensinamentos da escola austríaca. Estamos ficando velho, hein? O tempo passa rápido, né? O tempo passa rápido. E acho que talvez as principais mudanças que tem é na maneira como a gente está tentando entregar esse conteúdo. Né? A ação empreendedora tem que estar do nosso lado também. Nós temos que ser empreendedores nisso. Então, algo que a gente tem tentado fazer de maneira bem forte já ao longo desse ano de 25 e para o ano de 26 também, são muitos eventos presenciais, muitos eventos espalhados aí pelo Brasil, ou seja, a gente faz muita coisa em São Paulo, por questões óbvias do Instituto estar centrado em São Paulo, mas esse ano mesmo a gente teve em Porto Alegre, a gente teve em Brasília, a gente tem evento em BH daqui a umas semanas, a gente tem evento em Vitória mais para o final do ano, ou seja, a gente está viajando o Brasil inteiro para estar tentando propagar mesmo as ideias. E, logicamente, uma ênfase muito grande nos meios digitais também, embora a gente está no tete-a-tete, a gente está no mundo dos átomos aqui, sem dúvida nenhuma, mas no mundo digital também, e o mundo digital está sempre passando em transformação. E o site, que sempre foi o carro-chefe nosso, e sempre com grande ajuda do Eric aqui. Então, a gente deve ter um site novo aí nas próximas semanas. E o outro ponto, a gente tem investido bastante no âmbito digital, então novos podcasts, novos vídeos sendo lançados, as mídias sociais expandindo também, então a gente presença em mais mídias a cada momento. Então, o que muda é isso, Eric, não é a raiz central, o eixo central do Instituto continua igual, os valores continuam iguais, são somente como a gente está propagando e a gente está colocando muito esforço em cima disso e estamos colhendo resultados excelentes esse ano. Sérgio, muito obrigado, eu vi que já estão até te chamando ali, muito obrigado pelo seu tempo, Eric. E tenha uma excelente palestra agora. Um prazer, Eric, obrigadão. Até mais, tchau.